Você sente que é uma pessoa que tem dificuldade de ter constância nas coisas que você quer se propor a fazer ou quer se propor a mudar? Você olha para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano e tem aquele projeto que você quer dar continuidade, quer ver ele crescer, que às vezes vai te trazer mais recursos ou vai te trazer uma situação de vida melhor ou uma condição de vida mais leve e você vai lá planeja, organiza, inicia, mas desiste no meio do caminho, ou não consegue dar continuidade, o desânimo fala mais alto, vem interferências externas que vão tomando a sua atenção e você não consegue se priorizar, e aí você deixa de lado um tempo, mas depois tem que encarar a frustração consigo e fica se remoendo, por que que eu não consigo? Eu sou um inútil, eu não consigo fazer nada direito, eu não consigo mudar nada. Então, aqui, a minha ideia nesse vídeo é te acolher a partir desse lugar e entender, a partir do princípio de Ogum, da constelação dos orixás, como que a gente pode olhar para a maneira com que a gente funciona e como que a gente pode trazer esse princípio para ajudar na constância, para a gente realmente poder começar a usufruir das realizações materiais, de conseguir mudar um hábito, de conseguir trazer um projeto para a vida, de gerar um projeto e realmente ver ele dar frutos, de conseguir tirar algum aspecto negativo do nosso comportamento e sentir as melhoras que isso pode trazer, das mudanças, das decisões que a gente toma em prol de si e de como que a gente consegue sustentar as benditas das mudanças. Esse é um vídeo para falar sobre sustentação. Mas antes de tudo isso, se você não me conhece, prazer, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e trabalho já há alguns anos estudando, ensinando também a constelação dos orixás, que é essa ferramenta maravilhosa, e aqui eu estou com a constelação de Ogum, porque é o ponto principal que eu quis trazer, porque é uma demanda que surge muito nos atendimentos. A dificuldade da pessoa, ela sabe o que tem que fazer, ela já ouviu de diversas outras pessoas, já leram carta para ela falando que ela precisa fazer isso, já trouxeram várias coisas, mas ela realmente trava, tem dificuldade. É a vergonha de gravar um vídeo, é o medo de falar em público, é a dificuldade de continuar todo dia ali postando ou trazendo informações. Então, esse é um tema muito frequente na minha vida, muito importante. E eu valorizo muito o princípio de Ogum, principalmente, justamente porque é algo que a gente vai construindo ao longo da vida que faz a diferença você ir se apropriando da sua força e da sua capacidade de construir e da sua determinação de seguir em frente. Então, se em algum momento esse conteúdo for relevante para você ou você quiser aprofundar mais no seu caso, porque o que que eu vou trazer aqui é uma explanação ampla sobre como eu entendo que a gente pode ter caminhos para construir essa constância, mas cada caso é um caso. Então, se você sentir que quer uma atenção mais voltada para o seu caso, para o seu projeto, para esse hábito que você quer mudar, meus contatos sempre estão aqui na descrição. Me manda uma mensagem e a gente vai conversar e ver a melhor forma dentro dos atendimentos de constelação. Quem sabe a gente não agenda uma constelação completa de algum, passando pelas 7 camadas, né? Passando pela camada do eu, da dualidade, a camada dos caminhos, a camada da palavra, do inimigo, da espada e da decisão. Então, como que a gente pode trabalhar isso no seu caso? Essas 7 camadas personalizadas para você. Meus contatos estão aqui, aguardo você entrar em contato comigo. Mas, antes de tudo isso, vamos seguir para o tema real, que é a constância e a consistência. Por que que a gente traz esses termos? Porque a gente, ao longo da vida, vamos entender um pouquinho do nosso funcionamento interno psíquico para entender a importância e os bloqueios que trazem, que fazem com que a gente tenha dificuldade de seguir caminhos novos. Então, aqui a gente vai usar muito a metáfora do caminho. Sabe quando você está andando e você quer cortar um caminho e tem sempre aquela trilha que ela já foi cavada
que ela já foi marcada porque muita gente passou pelo mesmo caminho, os nossos hábitos, as nossas ações, elas tendem a seguir a mesma dinâmica. Se eu faço um caminho e eu vejo que ele é mais fácil, eu tendo a repetir esse caminho. Isso o nosso cérebro vai processando padrões de agir, estruturas para agir, de chegar em tal ponto, em tal ponto. E isso a gente vai construindo naturalmente conforme a gente vai vivendo, a partir dos estímulos que a gente recebe, de como esses estímulos afetam as nossas questões internas, aquela ferida. Então, por isso que muitas vezes a gente vê, né, nos estudos de psicologia falando de construções na infância, porque é como se ali os caminhos neurais fossem a mata virgem, e a partir dos estímulos que eu recebo naquele ambiente é que eu vou construindo as trilhas com que meu cérebro vai caminhar e decidir. E eu tenho uma tendência a reforçar essa trilha cada vez mais ao longo da vida, conforme ela vai se mostrando benéfica para mim. Não é que ela é ruim, é um caminho conhecido que em algum momento deu certo. Ou seja, se para lidar com uma situação de enfrentamento, o meu cérebro, a minha psique se condicionou e construiu um caminho de fuga, e no passado deu certo, me fez evitar passar por uma dor, às vezes um ambiente familiar muito conturbado gera na pessoa esse caminho de fuga, ou seja, se eu lido com alguma conturbação interna, muitas discussões externas, eu naturalmente eu vou seguir a trilha que eu conheço, que é fugir, me isolar e não entrar em contato com isso, num sentido de resguardar. Isso serve para diversos outros casos de uma forma geral. Então, quando a gente fala de ter constância, de ter consistência, e a pessoa se frustra por não conseguir na primeira semana e desistir, é basicamente você querer ficar frustrado porque você decidiu de uma vez só sair da trilha que você já conhecia e entrar numa mata muito fechada, com espinhos, com ervas daninhas, com criaturas, com animais que você não conhece. Então, é muito difícil sustentar isso se for baseado só na empolgação. Então, quando a gente fala de constância, de mudança de hábito, de construção de um projeto, o que a gente tem que partir é de um lugar de eu não sei o que eu vou achar do outro lado. E eu vou ter que reconstruir esse caminho neural. E esse caminho neural vai demandar de mim enfrentamentos. Por isso que a gente fala da questão terapêutica. Você fazer terapia, primeiramente, antes de tudo, é você se perceber e perceber os caminhos já construídos. Uma das coisas principais que a gente consegue no processo de autoconhecimento é justamente entender qual que é a trilha que o seu cérebro sempre anda. Não adianta você querer fazer mudanças se você não reconhece o que você já faz, por que você criou aquela trilha, como que ela se consolidou em você. Porque muitas vezes ela é um caminho mais confortável, não necessariamente é o melhor caminho, ou é o caminho que vai te trazer mais realizações. Mas por ser construído, por ser conhecido, por já estar pavimentado, é muito mais tranquilo. Então, a tendência é sempre a gente voltar para ela. A gente tem naturalmente, porque ali eu gasto menos energia. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para você, que quer olhar para a sua constância, é, primeiro, reconheça a trilha que você está seguindo até então. Entenda ela, não briga com ela. Entenda que ela foi necessária e, de certa forma, ela funciona na sua vida. Então, aí, para de brigar consigo mesmo. Não, não é aquela briga saudável no sentido de indignação que gera movimento, mas as pessoas ficam num alto martírio e elas andam na mesma trilha, mas estão reclamando da própria trilha que estão andando. E isso é um gasto energético muito grande. Então, primeiro ponto aqui, para essa nossa reflexão sobre os caminhos e sobre a constância. Entenda que você, naturalmente, instintivamente, vai tender a seguir pelo caminho conhecido, porque o caminho conhecido já está pavimentado, já está aberto, já está pronto para você. Então, quando você olha para aquilo que você decidiu construir a partir do caminho conhecido, ou seja, uma nova trilha,
Tenha consciência de que você está partindo, entre aspas, né, de um ponto zero. Não necessariamente é zero, porque a pessoa que trilha o caminho já tem uma bagagem, né, que é o seu eu, a sua personalidade. Você já tem vivências, já tem uma bagagem. Então, você não está necessariamente partindo do zero. Mas, entretanto, todavia, você se depara com outras dificuldades. Uma erva daninha, um animal que você não encontrava, você não sabe como lidar. Então, por que que a gente fala, e tem uma frase muito importante aqui, que é justamente onde muitas pessoas se perdem. A empolgação não sustenta uma decisão. Decisão é conscientemente fazer diferente. E a decisão precisa carregar a consciência de que vão existir enfrentamentos. E aí, onde que a gente entra na terapia? Onde que a gente entra com a constelação dos orixás? Como você muda esse eu que encara os desafios? Como esse eu está encarando essa necessidade de abrir um novo caminho? Como que ele lida de ter que finalmente pegar o facão, né, e tomar a decisão de cortar algumas coisas, de cortar uma relação que está desgastante, de cortar no sentido simbólico, tá, gente, né? Mas como a gente está falando da energia de Ogum, a gente traz essa imagem da espada, do facão psíquico, né? Dessa ferramenta que abre o caminho. Mas para abrir o caminho, ela tira o que está travando. Então, entra também no lugar de entender as coisas que precisam ser feitas e distanciar um pouco dos melindres que estão em volta disso. Muitas vezes você sabe que para abrir aquele caminho, começar a abrir, você quer tomar essa decisão, você começou. E aí, para continuar nele, você precisa quebrar primeiro os galhos que estão na frente, né? Mas você olha aquele galho, e aquele galho é tão bonito. Quando você estava no caminho conhecido, você passava, olhava para aquele emaranhado, você achava tão interessante. Então, entender as cargas emocionais que estão envoltas em fazer esses movimentos. A espada, ela tem que ser fria, entre aspas. Ela é direta, ela é objetiva, ela está pensando à frente, ela está pensando na constância. Segundo ponto, então, o que a gente pode falar? Entender quais as emoções e os sentimentos envolvidos que são estimulados no caminho desconhecido. O que esse caminho desconhecido vai começar a estimular em mim, que eu vou ter que fazer esse enfrentamento, que eu vou ter que trazer uma nova perspectiva, que eu posso trazer a espada de Ogum. Tá vendo essa camada aqui? Essa camada que tem 64 casas, 4 para cada orixá da constelação. Cada uma dessas é um ponto de são pontos de consciência diferentes. Aqui a gente vai reconhecer justamente como que está usando a sua espada, ou você está deixando de usar a espada da mente para constância, para consistência. E o último ponto é entender que oscilações vão existir, mas as oscilações, elas não devem ser o mandatário da situação. A questão aqui é uma expressão que a gente usa bastante, que eu gosto muito, que é passinho de preto velho. Então, o último ponto que a gente tem que ter aqui consciência, que eu vou trazer para vocês, é tenham paciência, no sentido de não querer apressar resultados. Os resultados são consequências da constância. Então, se eu me apego a, para eu continuar fazendo isso, eu preciso ver resultados de cara, primeiro, que isso não necessariamente corresponde à realidade, por exemplo, algumas carreiras, você vai começar a realmente conseguir ancorar elas depois de 1 ano ou 2, né? Então, os resultados em si, eles não podem ser um condicionante da sua continuidade. A sua responsabilidade é plantar, plantar com consistência e encarar as dificuldades internas. Quando você desbrava os caminhos internos, que essa mata que você vê fora, na verdade, ela só ganha peso porque tem uma mata fechada aqui dentro de você que precisa ser desbravada.
E é justamente nesse desbravamento interno que você se fortalece. E é um processo difícil, é um processo extremamente desgastante de se fazer sozinho, porque você é parte do problema, ou seja, a sua personalidade que encara as dificuldades, ela já está tendendo a voltar para a trilha conhecida. Então, quando a gente fala de um atendimento terapêutico espiritual, é para ajudar você a ancorar essas mudanças. Quem vai fazer a mudança é você, quem vai trilhar o caminho é você. Mas nós aqui, enquanto terapeutas, estamos aqui para te dar a mão, porque você provavelmente já percebeu que o caminho conhecido não está mais fazendo efeito, ou não está mais sendo benéfico, alguma coisa não está funcionando mais, e que e que vale a pena conquistar mais coisas, vale a pena seguir outros caminhos, vale a pena se conhecer de outra forma, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Às vezes, é essa trilha que você está construindo agora que você precisa trazer justamente o que o povo chama de perseverança, no sentido de minha responsabilidade é executar, desprender-se dos resultados imediatos, de aprovações externas, né? Então, se preocupar em ir lá todo dia, corta uma folhinha, tira um galho aqui, espetou a mão, faz um curativo, tira os espinhos, né? Afasta aquele animal. Então, vai construindo isso. E quando você menos reparar, você vê aquela trilha já pronta. E você olha para trás e você pensa, gente, eu estava com tanto medo de tudo isso, e olha agora até onde eu cheguei. Mas, como eu disse, a gente está aqui para te ajudar nessa travessia, porque a gente sabe o quanto que esses enfrentamentos podem ser complicados, quanto que esses enfrentamentos podem ser complexos. A gente traz a constelação, a gente traz os princípios dos orixás, porque alinhando-se com essas energias internas nossas, por exemplo, a capacidade de Ogum, você fortalecendo isso na sua personalidade, o caminho fica muito mais fácil de ser sustentado. Você ganha capacidade de sustentação, de ação e de poder sobre si. E tudo isso torna os enfrentamentos muito mais fáceis. E claro, a gente pode depois complementar, por exemplo, com uma constelação de Iemanjá, para trazer uma limpeza desse psiquismo e para trazer o reconhecimento dessa camada 2 aqui, que é das riquezas escondidas. Mas isso, claro, dentro de um processo terapêutico. E aí é que está um último ponto. Quando a gente fala aqui, quando você ouvir alguém falar de constância, lembre-se disso quando você for decidir ou não fazer uma terapia. Porque justamente aquela trilha que você já conhece, que você quer desbravar outra, vamos supor que você passou pelo menos ali uns 20 anos da sua vida construindo ela. Não é em um mês que você, mesmo com ajuda, vai conseguir desbravar outra trilha. Precisa de um tempo. E a própria constância começa em você ter constância no momento de terapia, que é o momento que você se prioriza e prioriza o seu autoconhecimento. Por hoje, acredito que é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Quer saber mais? Quer entender mais perto de tudo isso que eu falei no seu caso? Entre em contato comigo aqui na descrição. Então, todos os meus contatos, as minhas redes sociais. E se você quer conhecer os terapeutas, tem o link também aqui embaixo, tá bom? Um abraço e boas vibrações. E muito axé para vocês.